Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do Contraturno Digital. Eu sou a professora Maristela, do 8º ano, e temos uma aula muito especial para você hoje. Olha o título da nossa aula. Quem conta um conto e olha o objeto de conhecimento. Construção da textualidade. Construção de contos utilizando os elementos constitutivos da narrativa de aventura e ficção, levando em consideração o contexto social de produção, circulação e recepção. Vamos para a nossa aula? Nós já aprendemos que literatura é a lapidação de palavras. Nós usamos as palavras para expressar nossos sentimentos. Então, hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de conto. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa, certo? E nós temos vários tipos de contos. Temos os contos realistas, os contos populares, fantásticos, os contos de terror, de humor, os contos infantis e também os psicológicos e de fadas. Vocês já viram algum desse? No texto narrativo nós temos elementos e estrutura. A estrutura do conto, ele é basicamente composto por situação inicial, que evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo, o espaço e descrevendo-os. Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor. Temos também o desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominantemente descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resultará no clímax, o momento de maior tensão da narrativa. Temos também a situação final. É o momento de desfecho do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou e os personagens são inseridos em uma nova situação. Vamos ver o que é conflito? Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. O conflito instiga o leitor em relação à narrativa. O que é clímax? É quando a narrativa alcança a tensão máxima. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor. E o desfecho? Desfecho trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. Vamos ver elementos da narrativa no conto. Temos espaço delimitado, tempo marcado, poucos personagens, enredo e um narrador presente. Tempo delimitado é o local em que se desenvolve a história, que é delimitado, como uma determinada casa, uma rua, um parque ou uma praça. O tempo marcado do conto, isso quer dizer que é possível saber em que momento acontece essa história. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Quanto aos personagens, o conto contém poucos personagens. Eles podem ser principais ou secundários. Quanto ao enredo, o conto apresenta sempre um enredo que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear, quando tem apresentação, desenvolvimento, momento de tensão, que é o clímax, e solução, que é o desfecho. E pode ser não linear, pode começar pela sua solução, e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Temos alguns escritores importantes brasileiros para apresentar para vocês. O conto A Cartomante é de Machado de Assis. Temos também O Gato Vaidoso, que é de Monteiro Lobato. Temos Feliz Aniversário, que é de Clarice Lispector. E temos o conto A Caçada, que é de Lígia Fagundes Telles. Para entendermos melhor, vamos ver um vídeo com um conto.
Uma ideia toda azul. Um conto de Marina Colasanti. Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda. E tão maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. Desceu com ela para o jardim, correu com ela nos gramados, brincou com ela de esconder entre outros pensamentos, encontrando-a sempre com igual alegria. Linda ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Sozinha no seu sono, solta e tão bonita, a ideia poderia ter chamado a atenção de alguém. Bastaria esse alguém pegá-la e levar. É tão fácil roubar uma ideia. Quem jamais saberia que já tinha dono? Com a ideia escondida debaixo do manto, o rei voltou para o castelo. Esperou a noite. Quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos, atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do templo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante, até chegar à sala do sono. Abriu. Na sala, acolchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados como teias. Sala de quase escuro. Sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim, baixou o cortinado, saiu e trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais, nem sentiu falta, tão ocupado estava em governar. Envelhecia sem perceber diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Apenas sentia-se mais triste e mais só, sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar nos jardins. Só os ministros viam a velhice do rei. Quando a cabeça ficou toda branca, disseram-lhe que já podia descansar e o libertaram do manto. Posta a coroa sobre a almofada, o rei logo levou a mão à corrente. Ninguém mais se ocupa de mim, dizia, atravessando os salões e descendo escadas a caminho das salas do templo. Ninguém mais me olha. Agora posso buscar minha linda ideia e guardá-la só para mim. Abriu a porta, levantou o cortinado. Na cama de marfim, a ideia dormia azul como naquele dia. Como naquele dia, jovem, tão jovem, uma ideia menina e linda. Mas o rei não era mais o rei daquele dia. Entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora. O tempo todo parado na sala do sono. Seus olhos não viam na ideia a mesma graça. Brincar não queria, nem rir. O que fazer com ela? Nunca mais saberiam estar juntos como naquele dia. Sentado na beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Depois baixou o cortinado e, deixando a ideia adormecida, fechou para sempre a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. Colasanti Marina, uma ideia toda azul. 19ª edição São Paulo, Global Editora, 1998. Vocês gostaram desse conto? Esse conto é de Marina Colasanti, dialoga com a narrativa mágica, próxima da percepção dos contos de fada. Esse processo pode ser percebido na construção personificada da palavra ideia. A ideia foi personificada, capaz de brincar e capaz de adormecer. Nesse conto, nós temos, então, o início, que é um dia o rei teve uma ideia. Depois, nós temos foi acordar, tateando a coroa e procurando a ideia para perceber o perigo. Estamos aí no desenvolvimento. Na cama de marfim, a ideia dormia como naquele dia. Estamos nos aproximando do clímax. E depois,
Fechando o texto, sentado à beira da cama, o rei chorou suas 2 últimas lágrimas, as que tinha guardado para a maior tristeza. Vamos para o nosso aplicando agora? Vamos para a nossa questão do aplicando. Leia atentamente o trecho destacado e assinale a alternativa que apresenta apenas uma ou algumas afirmações corretas. Vamos lá? O assombro de Itaguaí. E agora prepare-se o leitor para o mesmo assombro em que ficou a vila ao saber um dia que os loucos da Casa Verde iam todos ser postos na rua. Todos? Todos. É impossível. Alguns sim, mas todos? Todos. Assim o disse ele no ofício que mandou hoje de manhã à Câmara. Olha aí. As afirmativas. O narrador combina diferentes gêneros, crônica histórica, poesia, etc., para registrar a linguagem popular. 2. O diálogo com o leitor tem o objetivo de envolvê-lo na narrativa. E 3. O título e o diálogo com o leitor evidenciam a ironia do narrador. Então, temos aí. Letra A. A 1 e a 2 são corretas. Letra B, apenas a 2 é correta. Letra C, a 2 e a 3 são corretas. E D, apenas 1 é correta. Qual delas contém a verdade a respeito desse trecho de um conto? Vamos ver? A 2 e a 3 são corretas. Letra C. Vamos saber o comentário para entender melhor. A afirmação 1 está incorreta. O narrador do conto não tem a intenção de registrar a linguagem popular. O próprio uso da palavra assombro, para surpresa, já indica o uso padrão culto da linguagem. Afirmativa ou afirmação 2 está correta. O trecho "e agora prepare-se o leitor" lança um desafio ao interlocutor, que o envolve. E a afirmação 3 também está correta. O título, "O Assombro", indica que há algo inesperado para o leitor. Ora, o leitor já vinha acompanhando o enredo e, portanto, isso não seria um assombro. Lembre-se que a ironia significa dizer algo querendo dizer outra coisa, não é? Muito bem. Então, agora nós vamos para as nossas considerações finais. Hoje nós estudamos sobre um texto que é o conto, que é um texto curto. E nós estudamos o gênero textual, estrutura e característica. Como todo texto narrativo, ele tem uma estrutura e também características típicas desse tipo de texto, porque cada tipo de texto ele vai atender a uma necessidade que é comunicativa de quem está escrevendo, certo? Então, na estrutura, nós estudamos sobre situação inicial, que é aquela que apresenta as personagens, apresenta qual é a situação, o lugar, onde vai acontecer aquela história, seja numa casa, num parque, numa praça, e descreve, né? No desenvolvimento, passa dessa descrição e começa a construir o enredo e o conflito, que são situações antagônicas dentro do texto. Isto é o desenvolvimento. E depois vem o clímax dentro do desenvolvimento e depois a situação final. Dentro dessa situação final, vai acontecer a quebra desse clímax, o resultado dessa história, e essas personagens serão levadas para uma outra situação. Então, essa é a estrutura de todo o texto que é narrativo. Situação inicial, desenvolvimento e situação final. Agora vamos ver as características. O espaço. O espaço dentro do texto conto é um espaço delimitado. Acontece num lugar só, numa rua, numa casa, numa praça. É um espaço pequeno. Tempo. O tempo ele é marcado, porque nós sabemos quando lemos um texto, conto,
que nós vamos saber onde aconteceu e quando aconteceu, de alguma forma, porque o tempo aparece. Mas o tempo pode ser cronológico ou psicológico, certo? Personagens são poucas dentro de um conto e são divididas entre principais e secundárias. E depois, o enredo. Sem o enredo não tem como ter uma história, seja ela qual for o tipo de história. E no conto não é diferente. O enredo é que traz toda a trama, toda a situação para desenvolver a história, ok? Queremos que vocês nos acompanhem. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. Até a próxima, pessoal!